Olá, boa tarde, 12:02 desta quinta-feira e já está entrando no ar o NT Sul para trazer as principais informações do dia para você. Confira os destaques de hoje. Com a liberação do uso da cloroquina e da hidroxicloroquina, governo do Rio Grande do Sul deixa a decisão para os médicos. Quem deve tomar a decisão sobre a administração da cloroquina é o profissional de saúde, em acordo com o seu paciente e ciente dos efeitos colaterais que pode ter, segundo a ciência. A situação dos rios no Rio Grande do Sul, que sofrem com os baixos níveis pela falta de chuva. E a gente traz também a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Prefeito de Cachoeira do Sul quer intensificar estratégias de isolamento no município. E ainda, como a educação está sendo afetada pela pandemia do novo coronavírus. Lena Caetano conversa com a coordenadora de projetos do Todos pela Educação sobre este assunto. Fique de olho nas notícias e, enquanto isso, mande a sua mensagem para participar do nosso momento de interação. É só enviar a sua mensagem para o nosso WhatsApp no número 51 99769 7129, informando o seu nome e a sua cidade. Pegue o seu celular aí e mande para a gente agora, porque o NT Sul já está no ar. A Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul confirmou na tarde de ontem o 14º caso de coronavírus no município. A paciente do sexo feminino tem 21 anos e é profissional da saúde. Ela está com síndrome gripal em isolamento domiciliar. E uma boa notícia, a nota divulgada pela Secretaria informou também 3 casos de pacientes recuperados da Covid-19. Pacientes do sexo feminino de 60 anos e 20 anos e um paciente do sexo masculino de 23 anos. Com esses, Cachoeira do Sul passa para um total de 6 pessoas já recuperadas. E está descartado também o caso suspeito da paciente do sexo feminino de 48 anos com síndrome gripal. A Secretaria informou também que há 8 novos casos suspeitos no município. 5 mulheres com 18, 35, 36, 55 e 26 anos. E 3 homens com 25, 33 e 51 anos. Um dos homens, o paciente de 51 anos, foi a óbito na madrugada de quarta-feira e obteve resultado negativo no teste rápido. Mas uma amostra foi coletada e enviada ao laboratório da Univates. No total, 13 pacientes aguardam resultado de exame. Todos estão em isolamento domiciliar. A Vigilância Epidemiológica de Lajeado, município na região do Vale do Taquari, no Rio Grande do Sul, concluiu ontem a análise de resultados da primeira etapa de testes rápidos de Covid-19 realizada pelos 2 frigoríficos do município. Os testes foram realizados depois que a Justiça determinou o fechamento dos estabelecimentos quando os surtos da doença foram identificados nas plantas no início do mês de maio. 501 dos testes apresentaram resultado positivo para coronavírus. Na empresa BRF foram realizados 1.553 testes e 296 deram. Já na empresa Minuano foram realizados 305 testes e 205 deram positivo. A Secretaria Estadual de Saúde considera o protocolo do Ministério da Saúde, que permite o uso da cloroquina e da hidroxicloroquina para tratamento do coronavírus, como um documento de orientação. A posição do Estado foi informada na tarde de ontem, durante a tradicional live do governador Eduardo Leite. O Ministério da Saúde editou ontem mudança no protocolo de uso da hidroxicloroquina e cloroquina em pacientes com Covid-19. A liberação do uso do medicamento no tratamento da doença depende de assinatura pelo paciente de documento de responsabilização sobre os riscos que podem envolver até o óbito. No Rio Grande do Sul, a medida chega apenas com caráter orientativo. Eu entendo, particularmente, que essa é uma decisão de orientação médica. Quem deve tomar a decisão sobre a administração da cloroquina é o profissional de saúde, né, o médico que trata o seu paciente, de acordo também, em acordo com o seu paciente e ciente dos efeitos colaterais que pode ter, segundo a ciência apura, né? A ciência, até aqui, temos observado as tantas recomendações, inclusive da Organização Mundial da Saúde, salientando que não há evidência suficiente para que a cloroquina tenha uma administração irrestrita. Pelo contrário, são feitos muitos alertas em relação aos possíveis efeitos colaterais muito graves da administração deste medicamento.
Então, entendo que o que tem na portaria ou na orientação técnica do Ministério da Saúde é de uma possibilidade, de uma permissão, mas não uma determinação, até porque entendo não teria esta capacidade, o Ministério, porque a decisão ela é do profissional de saúde, do médico, com o seu paciente no tratamento. Esse documento está dizendo que é tratamento precoce de pacientes com diagnóstico de Covid-19, diz que é um documento de orientações, mas como nós não recebemos ainda oficialmente nenhum protocolo do uso desse medicamento, nós temos hoje mais perguntas do que respostas objetivas. O Senado aprovou na terça-feira um projeto que proíbe as ações de despejo de inquilinos durante o período de pandemia do novo coronavírus. O texto, aprovado em sessão remota, segue para a sanção do presidente Jair Bolsonaro. A proposta abrange decisões liminares da Justiça concedidas entre 20 de março e 30 de outubro, já que o Brasil reconheceu a calamidade pública em 20 de março. A ação de despejo consiste na retirada pelo proprietário do inquilino do imóvel onde mora ou trabalha, motivada por alguns fatos, entre os quais a falta de pagamento do aluguel. Atualmente, a desocupação é permitida dentro de 15 dias em casos de descumprimento do acordo entre inquilino e proprietário, demissão quando o aluguel é vinculado ao emprego, se a partir da saída de um dos fiadores não ocorrer nova garantia em 30 dias e no caso de não pagamento do aluguel cujo contrato não apresente garantias como caução e fiança ou seguro-fiança. Com a aprovação do projeto, nenhuma dessas determinações poderão ser utilizadas para a retirada do imóvel. E uma complementação de uma informação, agora há pouquinho falei sobre os testes, não é, para coronavírus em Lajeado, município que está sendo fortemente afetado pela pandemia da Covid-19. Na BRF, empresa BRF, foram realizados 1.553 testes e confirmando, portanto, 296 deram positivo. E olha só, o PSOL, PT, PCdoB e PCB protocolaram na manhã de hoje um pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro na Câmara dos Deputados. A ação tem o endosso de mais de 400 entidades civis e movimentos populares. Desde 25 de abril, o PSOL vinha liderando a construção desse pedido de impeachment. O Exame Nacional do Ensino Médio 2020 vai ser adiado de 30 a 60 dias. A decisão veio um dia após o Senado aprovar um projeto referente à remarcação das datas do exame e o texto seguiu para a Câmara dos Deputados. No mês passado, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, adiou a versão digital da prova, que seria realizada nos dias 11 e 18 de outubro, e passou para os dias 22 e 29 de novembro. Já a aplicação da prova impressa estava prevista para 1º e 8 de novembro. Na última semana de junho, o INEP vai abrir uma enquete para os candidatos inscritos do Enem e, através dessa enquete, devem ser definidas as novas datas do exame. Até o momento, mais de 4 milhões de candidatos já se inscreveram para a prova. O prazo de inscrições termina amanhã. Por conta da crise mundial imposta pelo coronavírus, o comércio foi diretamente afetado. Aqui no Brasil, empresas diminuíram seus ganhos, muitas fecharam as portas e demitiram todos os seus funcionários. Para falar desse assunto e de como algumas empresas continuam investindo, a repórter Gabriela Belo conversa com a coordenadora comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Alegre, Denise Pires. Boa tarde, Gabi. Olá, Daniel. Boa tarde a você e boa tarde a todos que acompanham o NT Sul de hoje. A gente conversa com a Denise, ela que está lá em Novo Hamburgo, mas ela comanda a CDL de Porto Alegre. Muito obrigada por nos receber, por conversar com a gente aí da tua casa, Denise. Boa tarde. Boa tarde, Gabriela. Tudo bem? Tudo certo. Bom, Denise, você vai nos orientar, na verdade, orientar os comerciantes, os lojistas, né, que nesse momento de pandemia e de coronavírus estão enfrentando diversas dificuldades, principalmente a financeira. Como gerenciar uma loja, um negócio, um empreendimento neste momento? Bom, Gabriela, o que nós estamos recebendo, né, de contato dos nossos empresários? O grande problema é o fluxo de caixa das empresas. Então, dentro deste momento, onde os recursos eles são essenciais para continuar cobrindo toda a operação das empresas,
eles analisarem o fluxo de caixa, como eles recuperarem. A própria inadimplência das empresas é muito importante neste momento. E de que forma que o empreendedor faz essa análise, né? E avalia os números, os dados, daqui a pouco administra o caixa que daqui a pouco já está negativo. Normalmente, as empresas de médio e pequeno porte, elas têm um tempo de cobrança muito elevado dos consumidores. Em cidades do interior, muito mais pela proximidade que eles têm com os consumidores, eles têm uma elasticidade, digamos assim, nessa parte de cobrança. A partir deste momento, eu preciso diminuir a minha régua de cobrança, eu preciso olhar para o que eu tenho em casa para ser cobrado e eu preciso estruturar as minhas ações. Negociar com os fornecedores é muito importante também neste momento, porque a partir do momento que se existe uma necessidade de caixa, eu também preciso saber aonde eu consigo uma margem maior de negociação. Então, fazer um equilíbrio entre os fornecedores e a minha carteira de clientes ativa é muito importante nesse momento. O governo federal ele disponibilizou crédito, financiamento, também postergou aí a data de diversos pagamentos. Como o empreendedor faz com tudo isso disponível, mas não sabendo o que vai ser, né, daqui para frente? O que os meses seguintes esperam, preparam? Teve muitas linhas de financiamentos, muita divulgação sobre isso, mas também chegou até nós que nem todas as empresas conseguiram esses recursos tão facilmente. Então, a partir do momento que existe linhas de crédito a ser tomada, é importante que a empresa busque, sim. Só que, na contrapartida, né, na via contrária disso tudo, existe uma rigidez na aprovação, na liberação desses créditos por parte de alguns bancos. E o fato de não chegar tão acessivelmente isso faz com que eles tenham que procurar outros recursos. Muitas empresas utilizaram das MPs, principalmente a 936, para fazer com que o caixa dela melhorasse. Aí acaba sendo uma dificuldade ainda maior. Você falou da questão do crédito, ele ser oferecido, financiamento também, mas ele não está disponível. Aí daqui a pouco o empreendedor busca, não consegue, também fica totalmente perdido, não consegue se organizar com a vida financeira, né? Também tem essa questão que deve ser levada em consideração nesse momento. É extremamente importante analisar que, assim como ele precisa de recursos para manter a operação, deveria chegar mais facilmente esse recurso no empresário. E os relatos foram que teve uma certa dificuldade e acabaram muito mais tendo reflexos nas medidas que envolviam os colaboradores, né? Neste momento, é importante que se tenha uma boa política de crédito, uma boa avaliação, né, sobre o consumidor que tá se relacionando conosco, porque faz parte da cultura, né, das pessoas não comprar as coisas à vista, e sim saber o quanto de parcela cabe no orçamento daquela família para poder adquirir bens e serviços. Existe uma opção segura financeiramente agora? Existe crédito consciente nesse momento. O que eu, enquanto empresa, preciso compreender? O quanto eu consigo financiar de crédito para os meus consumidores versus a quem eu vou prestar esse serviço de financiamento. Então, o equilíbrio ele vai estar a partir do momento que eu consigo atrelar os meus riscos de empresa versus os riscos do consumidor. Hoje se fala muito do score, se fala muito do cadastro positivo, que são informações comportamentais que auxiliam no momento da aprovação, onde eu consigo ter um conhecimento do meu consumidor muito mais a fundo.
Denise Pires, muito obrigada por todas as informações, obrigada por nos receber, conversar com a gente aí da tua casa em Novo Hamburgo, tá certo? Obrigada, Gabriela, pela atenção e pela participação aí com vocês. Daniel, essa foi a participação, então, da Denise Pires, ela que é coordenadora comercial da Câmara de Dirigentes Lojistas lá em Porto Alegre, na região metropolitana. Eu volto com você. Obrigado, Gabi, pelas informações. Nós ficamos aqui na torcida, não é, pelo empresariado, por pequenos comerciantes, microempreendedores. Você que está em casa aí é um microempreendedor, é um empresário. Conta pra gente como é que você está se virando aí. Chega o fim do mês, já estamos nos encaminhando para o fim de maio. E aí, tem dinheiro para pagar os funcionários? Como vai fazer para pagar tudo aquilo que são obrigações, não é? Que todo empresário sabe que precisa dar conta no fim de cada mês. Conte pra gente, está pegando empréstimo, está conseguindo? Como está equilibrando as contas, né? Daqui a pouquinho tem o nosso primeiro bloco de interatividade e eu espero ter você interagindo com a gente aqui. Para participar, você pode mandar uma mensagem lá no nosso WhatsApp. O número é o 51 99769 7129. Se você preferir, pode participar com a gente também diretamente no Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. É já já. O plenário do Supremo Tribunal Federal homologou ontem o acordo financeiro entre o governo federal e os estados para compensação pelas perdas de arrecadação provocadas pela Lei Candir. Os termos do acordo prevêem que a União deve repassar 65 bilhões e 600 milhões de reais para os estados e o Distrito Federal. Desse valor, 58 bilhões devem ser repassados obrigatoriamente até o ano de 2037. Em contrapartida, os estados devem desistir das ações judiciais protocoladas no Supremo para cobrar as perdas. A Lei Candir foi aprovada em 1996 e previa a isenção do ICMS, Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, recolhido sobre alguns produtos exportados, com a compensação aos estados pela União. O problema é que o Congresso Nacional nunca regulamentou o cálculo dos repasses. A decisão do Supremo encerrou uma disputa judicial que já durava 24 anos. A União tem 60 dias para apresentar um projeto de lei complementar com base nos termos do acordo. Você provavelmente tem ouvido falar de vez em quando sobre a importância do trabalho dos profissionais de saúde que estão trabalhando incansavelmente na luta contra o coronavírus em todo o mundo. Hoje, no quadro Dia de Terapia, Lisiane Omerich lembra da atuação desses profissionais. Olá, pessoal! Na última semana a gente comemorou o Dia do Enfermeiro e o Dia do Profissional Técnico da Enfermagem. E como que a gente vai deixar passar em branco uma comemoração tão significativa quando a gente fala de profissionais com tanto amor pela profissão e que hoje, não apenas nesse momento específico que a gente está vivendo hoje, mas que são fundamentais no nosso dia a dia. Ser enfermeiro hoje é um dom, porque lida exatamente com as fragilidades das pessoas. Quando a gente não tem saída nenhuma, que porventura a gente precise de um cuidado mais específico, é o enfermeiro que vai lidar com a nossa fragilidade física, com a nossa fragilidade emocional, mas principalmente ele vai nos propiciar, junto logicamente com o médico e com outros profissionais, vai proporcionar o alívio da dor, o melhor manejo para que aquele transtorno, aquele problema, aquela doença seja minimizado, seja tratado da melhor forma possível. Então, como deixar de cumprimentar com todo o carinho, com todo o reconhecimento, o profissional de enfermagem? Hoje, nesse momento atípico que a gente está vivendo, onde muitas pessoas estão sendo internadas nas UTIs, nos hospitais, em função do Covid-19, é o enfermeiro e o médico, logicamente, que estão lá na ponta, que estão diretamente vivenciando o contágio, minimizando as dores. O profissional de enfermagem hoje, ele está assim, no centro do tratamento dessa pandemia. Então, em função disso, por muitas vezes deixar a sua família correr riscos por nós, por mim, por vocês, estar ali por amor à profissão, às vezes com não sendo muito bem remunerado, com
equipamentos de segurança deficitários, né, de proteção individual deficitários, sujeitos ao contágio, sujeito à contaminação, sujeito a toda aquela realidade que a gente sabe, né, e os meios de comunicação estão aí nos colocando. Então o profissional fica na linha de frente, recebendo toda a carga viral, mas principalmente ele fica ali salvando vidas. Então é uma profissão respeitada que salva vidas. Meu muito obrigado, meu reconhecimento e a minha gratidão a todos os profissionais. O trabalho de vocês não é em vão. Com certeza a vida vai retribuir de alguma forma todo esse carinho e esse cuidado que vocês estão tendo com a população. E também quero deixar registrado hoje aqui que no dia 18 de maio nós comemoramos o dia da luta antimanicomial, ou seja, é um dia onde a gente celebra toda uma transformação que tivemos no olhar que se tinha em relação ao portador do transtorno mental. Todos nós sabemos, ouvimos ou vivenciamos que o portador de transtorno mental até há alguns anos atrás, ele era colocado em instituições fechadas, como se ele não pudesse ser tratado e ser inserido dentro da sociedade. Hoje, a gente sabe que o portador de transtorno mental, com toda essa gama de medicações que nós temos, que é uma realidade hoje, a medicina vai avançando, enfim, a gente tem condições de tratá-lo da melhor forma possível e fazer com que ele possa estar inserido na sociedade novamente como participante ativo dessa sociedade. Então, com essa data, a gente ressignifica o transtorno mental a partir do momento que não se pode ter preconceito em relação ao transtorno e ao portador do transtorno mental. O transtorno mental, ele é uma doença como qualquer outra doença. O ser humano, ele tem corpo e mente, e tanto o corpo quanto a mente adoece e por isso tem que ser tratado. Então isso não é um motivo de preconceito, é uma realidade. E a partir do momento que a gente aceita e entende, o tratamento fica mais fácil e o sucesso desse tratamento também muito maior. Então o dia de terapia hoje foi um dia de saudar os profissionais da enfermagem e saudar o dia 18 de maio, que foi o dia que se entendeu que não precisamos mais confinar o portador, o paciente portador de um transtorno mental. Uma boa semana para nós. Até a próxima, pessoal. Meio-dia e 25 agora. Você que está aí ligado no NT Sul, aproveite, envie o seu recadinho para a gente, mande uma foto, mande uma informação, uma sugestão, que nós vamos mostrar aqui na nossa telinha. O número do WhatsApp é o 51997697129. Está na nossa tela, salve aí no seu smartphone para você interagir, não apenas quando o telejornal NT Sul está no ar ao vivo, mas a qualquer momento do dia tem uma informação, alguma coisa acontecendo perto de onde você está. Faça ali uma foto, faça um vídeo, mande pra gente, faça parte aqui do nosso jornalismo. No Face, você encontra a gente acessando facebook.com/TV Cachoeira. Você pode participar por lá também, mandar o seu recadinho, tem a transmissão ao vivo. Aliás, por falar em ao vivo, estamos transmitindo não apenas no Face, mas também no Instagram e no YouTube. Basta você encontrar aí os nossos canais para acompanhar o NT Sul ao vivo, né? E interagir através dessas redes sociais, se você preferir. Vou começar com os recadinhos aqui do Face. A Kellen e também o Lisiano Rodrigues, boa tarde, estamos aqui assistindo a notícia e escutando o barulhinho dessa chuva maravilhosa com os filhos Jennifer, Lucas e o esposo, né, da Kellen, que é o Lisiano. Use máscaras, diz aqui a Kelly. É isso aí, né? É o melhor recado que a gente pode dar nesse momento. E a chuva está vindo aí para sanar um problema que já dura um bom tempo no Rio Grande do Sul, que é da estiagem, né? O Sérgio Larris Carparo também está com a gente aqui, ligado nas notícias. Obrigado, Sérgio. Grande abraço para você, boa quinta-feira. A Jana Rodrigues, Claudete Aires Nunes. Quem também comenta aqui sobre a chuva, o Roberto Xavier. Boa tarde, que essa chuva em Cachoeira seja uma bênção para todas as pessoas e também todo o Rio Grande do Sul, diz aqui o Roberto. É o meu desejo, ele mora no bairro Augusta. O Adriano Rocha manda pra gente aqui uma sugestão de reportagem. Não vou falar ao vivo aqui o teu recado, viu, Adriano? Mas nós recebemos aqui e vamos acompanhar essa situação. Muito obrigado por nos informar. A Ingrid Severo também comemorando a chuva, o Carlos Eduardo de Oliveira Maciel, Marta Flores, todos interagindo também no Face. Vamos ver alguns dos recadinhos também do nosso WhatsApp. O Renato é de Itapetininga, lá em São Paulo.
Será que passando a responsabilidade para o paciente, ele está falando sobre a questão da cloroquina, né, hidroxicloroquina, não é como se fosse eutanásia? O paciente está desesperado por cura e entra nessa. Eu acho errado esse processo. Renato, obrigado pela sua opinião, né? Destacando que o Ministério da Saúde e o próprio presidente da República insistem em que a cloroquina e hidroxicloroquina sejam utilizadas, né, como tratamento para a Covid-19, mas claro que a responsabilidade, em última instância, fica com o médico e para o paciente que optar por fazer o tratamento com a cloroquina ou hidroxicloroquina, há um protocolo para que a pessoa autorize, né, um termo de consentimento com esse tratamento. Tempos complicados, né? Termos complicados também para serem tratados, especialmente para quem não é médico, para mim, que não sou médico, para todos nós, não é, que somos leigos aí nesse assunto, mas vamos acompanhando e trazendo informações sobre a cloroquina e a hidroxicloroquina aqui no nosso estado, no nosso país, um tema que está em pauta todos os dias, né? A seguir, a situação dos rios no Rio Grande do Sul que sofrem com baixos níveis pela falta de chuva. A gente traz também a previsão do tempo para hoje e para os próximos dias. Prefeito de Cachoeira do Sul quer intensificar estratégias de isolamento no município. E ainda, como a educação está sendo afetada pela pandemia do novo coronavírus. Lena Caetano conversa com a coordenadora de projetos do Todos pela Educação sobre este assunto. O NT Sul volta em 3 minutinhos. Fique com a gente. Meio-dia e 31 agora, o NT Sul já está de volta ao vivo. Boa tarde para você que ligou a sua TV, chegou em casa ou abriu um aplicativo, está nos acompanhando através das redes sociais, pela internet. Muito obrigado pelo seu carinho e pela sua audiência. Bom, a gente fala agora da seca que atinge o Rio Grande do Sul. Ao menos 23 municípios do estado já receberam recursos do governo federal. O auxílio do Ministério do Desenvolvimento Social já chega a R$ 2.200.000 para a compra de alimentos e pagamentos também de caminhões-pipa. Mas o que os gaúchos realmente precisam é de chuva. Em tempos de crises, não apenas da crise do coronavírus, mas também do problema dramático gerado pela estiagem em centenas de municípios gaúchos, as definições de tempo bom e de tempo ruim precisam ser atualizadas. Ao menos 390 municípios decretaram situação de emergência nos últimos 6 meses. Veja só essas imagens do Rio Uruguai, gravadas no Parque Estadual do Turvo, no Noroeste Gaúcho. Neste momento, tudo que os produtores gaúchos mais querem é olhar para o céu e ver um tempo feio, preparado para a chuva. Realidade desta quinta-feira. Os rios estão rasos, muitos vertedouros secaram e parte da produção já foi perdida. O rio Jacuí, um dos mais fortes rios do Rio Grande do Sul, havia ficado fraquinho, um riacho, até o fim da primeira quinzena de maio, como mostram as imagens de Renato Thompson gravadas com um drone. A chuva daquela semana, entretanto, já trouxe esperança e reforçou o volume do velho Jacuí em 43 centímetros. E a esperança para o fim da estiagem no Rio Grande do Sul se renova. Preparem os guarda-chuvas. Vai chover. E finalmente já está chovendo, né, em muitas cidades, caso aqui de Cachoeira. Dia de chuva em todo o Rio Grande do Sul. Notícia boa para quem tanto precisa da chuva, que vem sendo escassa há algum tempo. Veja na previsão do tempo os detalhes. A quinta-feira começou com o tempo parcialmente nublado em Cachoeira do Sul e a previsão é de chuva. Maiores acumulados devem ocorrer à tarde e à noite. Temperatura mínima 19 graus e máxima 23. Sexta-feira também deve ter chuva com volumes consideráveis, assim como na quinta. Mínima 16 graus, máxima 19. Sábado a chuva perde força e a temperatura começa a cair. Mínima 13 graus e máxima 16. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. A instabilidade passa a atingir todo o território gaúcho. A chuva atinge primeiramente a fronteira oeste, o litoral sul, a campanha e as regiões sul e noroeste do estado, acompanhada de descargas elétricas e de rajadas de vento. De acordo com a SOMAR Meteorologia, os acumulados esperados nessas regiões
devem chegar a aproximadamente 100 milímetros, volume que, se confirmado, corresponderia a cerca de 2/3 de toda a chuva prevista para o mês de maio nesses locais. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de tempestade e de risco de queda de granizo para essas áreas. Esse aviso abrange o período entre a meia-noite e as 22 horas de hoje. Nas demais regiões gaúchas, o céu tende a ficar fechado ao longo do dia, mas a chuva chega somente à tarde, em forma de pancadas fortes, acompanhadas de raios e de vento intenso. Na capital Porto Alegre, a temperatura máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 24. Também 24 em Passo Fundo, no norte do estado, e em Santa Maria, na região central. No litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. No sul do estado, Pelotas e Rio Grande, 20 graus. Já mandou o seu recadinho para o WhatsApp do NT Sul? A gente vai ver aqui na tela mais alguns dos recadinhos que chegaram aqui e você pode ir enviando a sua informação, a sua sugestão, uma foto que a gente quer mostrar aqui na nossa telinha. O número do WhatsApp é o 51997697129. E no Face o endereço é facebook.com/TV Cachoeira. Vamos de imediato aqui para a telinha, vamos ver os recados dos nossos telespectadores, dos internautas. E de Silva, Cachoeira do Sul, chuva abençoada aqui no bairro Fátima. E tem foto da chuva, né, que cai aqui em Cachoeira do Sul nesta manhã. Olha aí, algumas flores, né, em primeiro plano, a cidade aparecendo ali um pouquinho mais ao fundo, né, e uma chuva tranquilamente caindo aqui em Cachoeira do Sul. De vez em quando a gente ouve uns trovões, né, enquanto estamos ao vivo aqui no NT Sul, mas que seja apenas chuva, nada demais, para acabar de uma vez por todas com a estiagem. Vamos ver quem mais. Cláudia Siqueira, também de Cachoeira. Muita chuva no interior, graças a Deus. É verdade, Cláudia. Acho que esse é o sentimento de todos, né? Especialmente para quem está na cidade, talvez não perceba tanto a necessidade da chuva, porque a água está chegando na torneira, não tem falta, né? Tá tudo certo. Mas para quem depende do interior, da lavoura, aí não tem jeito. A chuva realmente faz falta e com força. Que bom que chova bem nesta quinta-feira. A Leandra também manda recadinho. Com essa chuvinha boa, a Brenda está aprendendo a fazer bolo. Fica em casa. Vamos ver então o vídeo que a Leandra mandou pra gente aqui da Brenda. Olha aí a Brenda fazendo um bolinho. Eu já quero dizer aqui para a Leandra o seguinte, né? Vamos querer uma prova desse bolo, né? Não pode deixar a gente só passar à vontade não, né? Olha aí a pequenininha fazendo um bolinho então com essa chuva. Coisa boa. É isso aí. Grande abraço para vocês. Obrigado por compartilharem o vídeo com a gente aqui no NT Sul. Quem mais? Temos mais mensagens. Renier Pascoal, de Cachoeira do Sul. Estamos assistindo o jornal e a pipoca dormiu com essa chuvinha, nada melhor. Vamos ver aqui a foto da pipoca. Olha aí, a pipoca tomou conta da cama do quarto aqui pelo visto, né? Coisas típicas dos bichinhos de estimação, ainda mais nesse período, né? Com a chuvinha, então, nada melhor. Obrigado por compartilhar com a gente aí também a foto da pipoca. Daqui a pouquinho tem mais fotos que os nossos telespectadores, que os internautas estão mandando. Você que está nos acompanhando também pode mandar o seu recadinho e a gente põe na telinha já já. Cansado de ver fracassar as orientações de manutenção do distanciamento social, o prefeito de Cachoeira do Sul, Sérgio Gnatti, convocou uma reunião na manhã de hoje para tentar intensificar as estratégias e pedir socorro ao Exército e também à Brigada Militar. Apenas a Brigada atendeu ao chamado. Orientar, fiscalizar, restringir espaços, informar. Essa é a lista de ações que tem sido adotada no sentido de conter as aglomerações e evitar a disseminação desenfreada do novo coronavírus em Cachoeira do Sul. Em reunião na manhã de hoje com o Comitê de Enfrentamento à Covid na cidade, o prefeito Sérgio Gnatti pretendia contar com o apoio do Exército e da Brigada Militar na fiscalização do descumprimento das normas de distanciamento social. Relatos dos secretários, que têm suas equipes envolvidas na contenção das festas e aglomerações na cidade, dão conta de que o desrespeito vem crescendo, limitando cada vez mais as autoridades. E na mesma proporção, o incremento de casos mostra que é necessário redobrar os cuidados. São 14 casos confirmados e só ontem 8 novos suspeitos foram notificados. Os depoimentos, no entanto, só encontraram eco junto à Brigada Militar. Comandante do 13º Grupo de Artilharia de Campanha, o Coronel Ângelo de Oliveira Alves, defende que seja fortalecida a campanha de comunicação sobre a situação da pandemia. Tem que falar, porque mesmo falando, se gera a mensagem, às vezes, não é compreendida por 100% do público-alvo, né?
Então ela tem que ser sempre repetida. A partir do momento que ela não está sendo entendida para aquela determinada parte, aquela parcela, aí a gente muda a forma de atuação. Mas a mensagem, como tem sido feito pela Prefeitura, pelo Poder Público, está saindo, mas temos que enfatizá-la mais e, a partir do momento que esse público não compreenda, aí ocorre outras medidas para que ajuste a comunicação. O senhor entende que a melhor estratégia é a comunicação, é a informação. Nós estamos trabalhando com isso, e falo por mim, inclusive em nome dos meus colegas, há mais de 60 dias. O senhor acredita que mesmo todos os veículos de comunicação falando diuturnamente sobre isso, já que não se fala sobre outra coisa, as pessoas ainda não sabem o que está acontecendo? Elas sabem o que está acontecendo, mas elas têm que ser lembradas constantemente. É que nem o lavar a mão. Às vezes a gente chega em casa e esquece de lavar a mão. E tem que ser lembrado, lavar a mão, chega em casa, tira sapato, a roupa, troca a roupa, vai tomar seu banho. Isso aí tem que ser lembrado, porque cai na rotina. Testemunhando o descumprimento das regras previstas em decretos estadual e municipal, a Brigada Militar tem outro posicionamento e acredita que chegou a hora de ser mais incisivo, atendendo ao que prevê a norma estadual, que determina a responsabilização criminal daqueles que atentarem contra normas sanitárias. Orientar, primeiramente, as pessoas sobre os decretos que hoje estão em pleno vigor, né? Aí, dentro dessas situações, caso não haja, né, a concordância, assim, orientar que isso pode ser, sim, gerado um fator criminal, poderá ser encaminhado, né, ao Poder Judiciário para apreciação dessa conduta, né? O que a gente sempre espera que não aconteça, né? Porque o que acontece? Como bem dito já pelas os fiscais da Prefeitura, que chegou ao limite, né, certas orientações. Já o prefeito adotou um tom conciliador e segue otimista. Nenhuma das medidas que foram tomadas até agora, elas foram tomadas aleatoriamente a esse grupo. O grupo está me dando sustentação. E o que saiu daqui é que nós temos que cada vez mais conscientizar a população. Conscientizar de que nós temos um inimigo. E que o inimigo é o vírus. É o vírus, é o corona. Não é a prefeitura, não são os fiscais, não. O inimigo nosso chama-se vírus. Esse vírus é que nós temos que combater. E cada vez mais usarmos a força da mídia, da televisão, do rádio, dos jornais, do boca a boca, de conversar com as pessoas e convencê-las de que todas essas regras que nós estamos impondo e que são ruins, são duras, são antipáticas, mas é para proteger as pessoas. Eu atribuo essa rebeldia, né, essa dificuldade de alcançar o 100% das pessoas aprovarem as nossas medidas, eu atribuo isso à natureza humana. Isso é natural, né? Tem pessoas que não acreditam no vírus, tem pessoas que acham que não precisa se cuidar, tem tudo que é tipo de pessoas e de pensamentos. Nós somos da ciência, nós somos da sabedoria, da parte que escreve as leis médicas, aquilo de saúde, aquilo que nós temos que aproveitar, e nós estamos aproveitando. Agora, essa rebeldia de um pequeno segmento, isso é natural, mas nós vamos insistir para que essa rebeldia seja cada vez menor. Todo mundo precisa fazer a sua parte, não é? Eu tenho dito sempre aqui, os médicos estão dizendo que precisamos tomar cuidados, não é? As autoridades de saúde, as organizações de saúde destacam a mesma coisa, tomem cuidado, não é? Precauções precisam ser tomadas por toda a população, por cada indivíduo, por cada um de nós, pelas nossas famílias. Ou seja, não ouvir estes apelos de quem está lidando com saúde, com quem tem formação na área, é mera insensatez. As conquistas e avanços já alcançados na área da educação não podem ser perdidos por causa da pandemia. O movimento Todos pela Educação monitora a situação e traça estratégias para que a qualidade do ensino e os investimentos sejam necessários e sejam mantidos, não é, na medida do possível durante e depois da pandemia. Lena Caetano. É isso mesmo, Daniel. O nosso momento é diferente, é incerto e isso se enquadra também com relação à educação. Vamos falar um pouquinho sobre quais são as perspectivas para esse meio, quais são os reflexos da pandemia na vida e também na cabeça, no futuro dos nossos estudantes. Conversa conosco a partir de agora, diretamente lá de Belo Horizonte, a Tayane Pereira, ela que é coordenadora de projetos do movimento Todos pela Educação. Tudo bem, Tayane? Olá, Lena, tudo bem? Tudo bem? Boa tarde para todo mundo que está nos vendo. Tayane, eu começo te perguntando
como é que o movimento Todos pela Educação trabalha, atua com este momento que nós estamos vivenciando agora? Quais são as perspectivas que se pode antever com relação à nossa educação, que de presencial, de um momento para outro, se tornou à distância e para muitos alunos em todo o Brasil se tornou educação nenhuma, porque muitos estão literalmente sem aulas. Como é que o movimento vê tudo isso? Acho que exatamente como você bem mencionou aí, né? Foi um rompimento muito abrupto. Então, de uma hora para outra, as escolas fecharam. O que já dá para a gente antever e que está acontecendo é o fato de que, com as aulas remotas, muitos alunos vão acabar sendo prejudicados e, muito possivelmente, os alunos mais prejudicados são aqueles que apresentam maiores vulnerabilidades. Então, alunos que vêm de uma condição socioeconômica pior ou que já tinham mais dificuldades, mesmo no ensino presencial, esses alunos vão acabar sofrendo um pouco mais com toda essa questão da pandemia. E aí é preciso que os sistemas de ensino comecem a adotar algumas estratégias que ainda não eram corriqueiras, né? Como a questão das aulas online, mas tem outras estratégias que também podem ser combinadas, já que a gente sabe que, infelizmente, a internet ainda não é uma realidade em 100% dos lares brasileiros. Então, tem outras estratégias que podem ser adotadas para além da aula online, e aí é preciso que cada gestor faça exatamente as combinações que são necessárias, adequando ao contexto dos seus municípios e das suas redes. Então, ver ali o que é o que mais se adapta e sempre conversando com os professores, com os profissionais que estão na ponta, que vão ter uma visão mais bem acurada sobre o que está passando com os alunos. Tayane, no momento que a gente está conversando agora, muitas pessoas se perguntam o que é e qual o trabalho, como é que é a atuação do movimento Todos pela Educação. E eu te faço essa pergunta, te repasso essa dúvida, e te pergunto também, aliado a isso, de que maneira o movimento está atuando agora, neste momento? Bom, Todos pela Educação está tentando aí fazer um diálogo e subsidiar o debate público com os alunos, com os gestores escolares, com os tomadores de decisão, exatamente para tentar ajudá-los nesse momento de pandemia. Então, o que a gente tem feito no sentido de ajudar nesse momento, a gente lançou 2 notas técnicas que estão inclusive no site do Todos pela Educação, uma delas falando das dificuldades do ensino remoto e do que a literatura especializada em educação fala sobre isso, e outra nota técnica que já fala do início das aulas. Então, é importante frisar aqui que mesmo a gente estando vivendo nesse momento, um momento de crise, onde os sistemas precisam responder rapidamente, fazendo essas adaptações para o ensino remoto, já é muito importante começar a preparar a volta às aulas, né? Que a gente sabe que pode ser que seja cíclica, pode ser que ela dure mais ou menos, mas já é importante que os gestores tenham isso em mente. Então, Todos pela Educação lançou essas 2 notas técnicas. Fez também alguns webinários, tanto com professores quanto com gestores escolares, e também alguma interlocução muito próxima com o Conselho Nacional de Educação, tentando ajudar ali nas diretrizes que foram colocadas sobre ensino remoto pelo Conselho Nacional, e também conversando sempre com o CONSED, a Undime, que são as instituições que representam os secretários estaduais e os secretários municipais de educação, para tentar sempre subsidiá-los, tentar ajudar esses gestores e ajudar o debate público nesse momento em que a gente está passando, né, por essa fase tão delicada e que a pandemia tem afetado enormemente a educação. A palavra evasão escolar é uma palavra forte para este período pós-pandemia? Acho que sim, é uma das maiores preocupações, né? Precisa ser olhado com muito cuidado. E aí, de novo, né, nessas notas técnicas que o Todos pela Educação elaborou e nos estudos que foram feitos, mostra-se que os estados ou em outros países ou até outros municípios que passaram por situações de pandemia ou situações que o isolamento social foi obrigatório, há sim uma propensão de que os alunos evadam mais da escola, então que muitas vezes não voltem, seja por motivos, né, os mais velhos, por exemplo,
terem que trabalhar para ajudar as suas famílias, já que a gente vai viver, já estamos, né, começando a viver uma crise econômica também, e os menores, muitas vezes, que os pais têm medo do contágio ou outras questões relacionadas. Então, é preciso ter um olhar muito cuidadoso para essa questão da evasão, que com certeza será um tema, e aí tem muitas estratégias que os sistemas de ensino podem lançar a mão, como, por exemplo, a busca ativa dos alunos que não aparecerem na escola no início das aulas, né, na retomada, e mesmo agora, durante esse período de isolamento, é essencial que ainda seja feito um contato presente ali com os alunos, né? Que a escola ainda tente se fazer presente, mesmo estando distante. Então, tem algumas formas de sempre contactar os alunos, as suas famílias, e esse é um outro tema, né? A aproximação com as famílias nunca foi tão importante como nessa situação que a gente está vivendo agora. Tayane, eu te faço uma pergunta. O Movimento Todos pela Educação trabalha com 5 metas, né? Toda criança e jovem de 4 a 17 anos na escola, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos, todo aluno com aprendizado adequado à sua série, todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos e investimento em educação ampliado e bem gerido. São 5 metas fortemente perseguidas que, neste momento, se tornam cada vez ou um pouco mais distantes, e também a perseguição dessas metas, eu creio que bastante prejudicada com todo o momento que a gente vivencia, né? Como é que fica esse trabalho? Eu acho que com certeza, né? Dentre as metas aí que você citou, do Todos pela Educação, tem algumas que o Brasil já conseguiu avançar bastante, principalmente a questão do acesso à escola. Então, é importante que a gente mantenha esse número agora com a pandemia. Então, isso está muito relacionado à questão que a gente falava anteriormente da evasão. A gente não pode admitir de forma alguma que esse índice de crianças e jovens dentro da escola ele piore, e a gente tem que fazer com que esses alunos consigam concluir a escola no tempo certo. Então, mesmo ocorrendo toda essa pandemia e todas as dificuldades que estão sendo colocadas pelo momento, é preciso, e isso reforça a mensagem da questão dos programas de recuperação. A gente precisa fazer com que os alunos concluam a escola na idade certa. A gente sabe que alunos com distorção, idade séria ali, que estão, né, alunos que estão muito atrasados na sua fase escolar, isso tem implicações emocionais para os alunos, implicações em relação ao aprendizado. Então, é importante esses programas de recuperação nesse momento. E, além disso, a questão do aprendizado, né? Já é uma questão muito problemática no Brasil. Então, se a gente pudesse definir uma grande crise que o Brasil passa em educação, é a crise de aprendizagem. A gente tem índices muito ruins ainda. E aí é preciso, esses programas de recuperação e essa questão da aprendizagem, ela se torna ainda mais forte. Então, para a gente voltar com um sistema mais forte ainda, mais robusto, é preciso que a gente olhe de forma abrangente para todas essas questões. Não piorar os índices de acesso, que é uma vitória do Brasil, né? A gente não está falando de um cenário de terra arrasada. O Brasil conseguiu colocar muita gente na escola nos últimos anos. Estamos consistentemente melhorando os índices de permanência, de conclusão, mas a gente ainda tem uma questão muito forte em relação à qualidade, que se traduz no aprendizado das crianças. E aí o financiamento precisa acompanhar isso. E acho que mais do que nunca, nesse momento tão delicado, fica aqui o apelo que o Brasil precisa aprovar o Fundeb, né, o novo Fundeb. O Fundeb é o principal mecanismo que financia a educação básica no Brasil, e tem um projeto de lei já na Câmara dos Deputados que precisa ser aprovado, porque esse mecanismo vence agora no fim de 2020. Então, de forma alguma, a gente pode aceitar que esse mecanismo não seja renovado, porque isso causaria uma crise sem precedentes para a educação brasileira, para o financiamento da educação. Tayane, agradecemos muito a tua participação conosco aqui no NTSul, falando diretamente de Belo Horizonte, em nome do Movimento Todos pela Educação. Obrigado por tuas palavras aí, por nos atualizar um pouquinho sobre o que está sendo feito e quais são as perspectivas traçadas para a nossa educação
metas, inclusive, que o movimento persegue e que vai continuar perseguindo aí mesmo diante desse período difícil que estamos vivenciando aí de pandemia. Mais uma vez, muito obrigada, viu? Obrigada a você. Daniel, volto contigo no estúdio. Obrigado, Lena, pelas informações, por esse bate-papo tão importante, né, sobre a educação brasileira. Bom, é hora de interatividade, é hora de ter você fazendo o telejornal juntamente com a gente aqui. Você manda o seu recado, você manda a sua notícia, manda a sua foto, faz a sua homenagem. Quero começar com o Facebook, facebook.com/TV Cachoeira. Quem está com a gente aqui é o Sidney Bittencourt. Boa tarde, Sidney. Muito obrigado pela sua mensagem aqui. A Adriana e também o Caio Silva mandando boa tarde. Mauri Moraes está com a gente em Balneário Gaivota, Santa Catarina. Obrigado, viu? Grande abraço aos amigos que estão aí em Santa Catarina e ligados com a gente também no NT Sul. O Luiz Aécio manda o seu boa tarde. A Kátia Barcelos também está nos acompanhando, curtindo a chuva maravilhosa, diz ela aqui. Coisa boa, né? Que seja aí uma chuva tranquila e uniforme em todo o Rio Grande do Sul. Temos mais mensagens aqui ainda. A Lorema Tati, muito bom a tomada de medidas mais rigorosas em relação ao corona, porque as pessoas ironizam e culpam o prefeito e muito mais. Jornais, hospital, parabéns ao prefeito e às equipes que estão no enfrentamento. Vamos ouvir mais a ciência, diz aqui a Lorema. Muito obrigado pelo recado, viu? Quem mais manda mensagem pra gente aqui? Deixa eu verificar. O Lucas Moraes Lopes, estamos almoçando com vocês. Que bom, Lucas. Grande abraço para você aí, boa quinta-feira. Vamos para a telinha? Sônia Lima, de Salvador, na Bahia. Meu filho Tiago está completando 8 anos. Vamos ver a foto que a Sônia mandou? Aí está o Tiago. Parabéns para você, meu irmão. Deus te abençoe muito. Felicidades. Um abraço de toda a nossa equipe aqui, viu? Quem mais? Bia Saldanha, Cachoeira do Sul. Sou MEI e com os CTGs fechados, não estou tendo encomendas, mas estou me virando e diversificando os trabalhos. Vamos ver aqui a foto que a Bia mandou pra gente. É isso aí, é o jeito, né? Ir trabalhando aí como é possível. Nosso abraço, nossa solidariedade a todos os microempreendedores individuais que estão passando momentos de aperto nessa situação da pandemia, né? O Everton Oliveira, a Secretaria de Obras não tem escavadeira para limpar as valetas, mas para abrir valeta no acesso ao porto tem. Fiz um pedido de esgoto no ano passado para limpeza de valetas na rua Delfino Machado Neto e até hoje nada foi feito, diz aqui a mensagem do Everton. O pedido foi feito em agosto, portanto, do ano passado. Obrigado, Everton, também aí pela sua opinião. Temos mais recados? O Roberto, de Fortaleza, no Ceará. Estou em Fortaleza, ligado no NT Sul. Aqui a reclusão é rígida, muita fé em Deus. Na foto, minha esposa Rutinha e eu. Vamos ver a foto que o Roberto mandou, ele e a Ruth. Muito obrigado pela foto. Desejamos aí uma excelente quinta-feira para você que está em Fortaleza, não é? Região que também passa por problemas graves em relação ao coronavírus e a gente fica aqui na torcida, é só o que dá para fazer daqui, né? O NT Sul de hoje está chegando ao fim. As reportagens de hoje você encontra no nosso site novotempo.com/NT Sul. Acesse também nosso Facebook, curta a nossa página para ficar sempre por dentro das notícias mais importantes de Cachoeira do Sul. facebook.com/TV Cachoeira. Amanhã ao meio-dia a gente está de volta. Uma excelente tarde para você. Até lá. Tchau!